Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Uzi Minas, o ZIN5, pregão desta quarta-feira, dia 10 de março. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, aqui na parte de baixo do vídeo. Você vai ter um botão para você clicar em se inscrever e deixar o sino das notificações devidamente ativado, para que você possa aí receber todas as análises que são publicadas, todo o conteúdo que é publicado, e também aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado já existente dentro do canal. Lembre-se também aqui de baixar o aplicativo DV Invest, caso você ainda não esteja com ele, disponível para iOS e para Android. Tem carteira de ações, relatórios de análise, seja análise em vídeos, análise em PDF, e também recomendações de swing trade, mais outras diversas informações relevantes para te ajudar aí na tomada de decisão na Bolsa de Valores. Seguindo aqui para essa análise especial, lembrando que a análise especial foca em falar do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, usando análise técnica e minha especialização, ou seja, avaliar o cenário desse ativo de longo prazo até o curto prazo, tentando ter um cenário como um todo, se está mais interessante para compra, se está interessante para compra de curto prazo, de prazo maior, enfim, vamos lá começar aqui com os meninos no gráfico anual. O que eu gostaria de destacar aqui no gráfico anual, que para mim a tendência é de alta. Por que ela é de alta? Porque ela vinha no cenário aqui de queda, ou seja, gerando sinalizações para baixo, tentou se recuperar, bateu no nível aqui de resistência e patinou e gerou sinal de topo. Aqui nesse candle aqui, cada barra dessa aqui representando um ano. E reverteu para cima, e nessa reversão para cima voltou a fechar acima dessa região aqui, que era um desafio, e dessa outra região aqui em termos de resistência, voltando então, se sustentando acima da média, passando por cima de resistências, ou seja, aumentando a probabilidade de poder caminhar para, num prazo maior, esse outro nível de desafio, esse outro nível de resistência lá por volta dos R$ 22,50. Então aqui seria o outro nível importante de desafio. A máxima histórica está lá na casa dos R$ 40,29. Então o viés aqui é de alta, cenário de alta, favorecendo oportunidades de compra e preferencialmente assim, ela pode trazer oportunidade de entrada num retorno do preço para R$ 13,50, por exemplo, que é uma região que era um desafio em termos de resistência, foi superado e pode funcionar aí como patamar de suporte para esse papel. No ano está apresentando alta de 13,18%. Gráfico quadrimestral, que cada barra dessa aqui representa basicamente 80 pregões, 80 dias úteis. Temos uma tendência de alta, resumidamente seria isso aqui, fazer algo resumido seria isso aqui. Uma tendência de alta, um pivô de alta, que tem projeções aqui, pegando o Fibonacci, aplicando em cima, fazendo a Fibonacci aqui alternada daqui para cá, ou seja, e pegando a projeção a partir desse ponto aqui, a gente tem projeção para a faixa dos R$20. Vou até colocar aqui na tela, para ficar mais claro para quem está acompanhando. Então, olhando aqui, a gente tem aqui a projeção de alta em R$20,76, a primeira projeção, e a segunda projeção de alta, que seria basicamente até 100%, desse movimento aqui de subida, sendo projetado a partir dos 3,75, falando em termos percentuais, a gente está falando em projeção lá para casa dos 59,83. Mas enfim, o próximo nível de resistência mais importante aqui pelo gráfico quadrimestral vai ficar na faixa dos 24,37, seguido de 24,52, essa região de topo, sendo mais relevante essa primeira patamar que eu acabei de citar, que tem mais testes aqui nessa região. E a região que é mais relevante em termos de avaliar a possibilidade de entrada, recuou o preço de alguma forma, por exemplo, no gráfico mensal, gerou um sinal de fundo ou mesmo semanal, região de suporte que seria importante não mais voltar para baixo, é essa faixa de preço aqui por volta dos R$12,34 até os R$11 número redondo. Aqui no gráfico quadrimestral essa seria a região, não voltar mais para baixo, principalmente dessa mínima aqui, que foi o candle responsável por romper tudo para cima. Retornou para baixo desse patamar aqui, que é de 9,78, isso enfraquece bastante a tendência atual de alta do preço. Então o papel está com um cenário bem positivo para quê? Para olhar para movimentos de baixa, por exemplo, ou para ter já na carteira de prazo maior, ou para olhar para movimentos de baixa e ir fazendo pequenos aportes aí em cima dessa ação, tentando pegar um pedaço aí ou potencializar ali em termos de rentabilidade um possível movimento de subida para os próximos níveis de resistência, sabendo que se mudar o cenário a gente vai sair dessa posição de prazo maior. No gráfico mensal desse ativo a gente tem um movimento longo para cima,
rompeu tudo aqui para cima, ela vinha numa tendência de baixa, rompeu tudo para cima pelo gráfico mensal, então esse é algo positivo, gerou um sinal de baixa lá no mês de janeiro e em fevereiro reverteu isso aqui para cima, ou seja, mantendo o viés mais positivo para o papel. O suporte mais próximo daqui do gráfico mensal está na casa aqui dos R$ 12,51 até R$ 11,97, a região um pouco mais relevante. Aí abaixo disso a gente tem um outro nível de topo aqui que na casa dos 11,42. Tem um suporte intermediário em torno de 13,20, que também é algo para avaliar. Mas de maneira geral, qual o cenário do gráfico anual? Falando de longo prazo, anual e quadrimestral, tendência de alta. Já tem um movimento longo de subida? Tem no gráfico mensal. Quais são os pontos mais interessantes de entrada? Primeiro, vamos entrar comprando aqui um pouco. Se esse papel resolver fazer aqui alguns meses para baixo, vindo para cima da média móvel 3 períodos, gerando sinalização de alta, foco em compra. Algo assim, ó. Suponha que tem um movimento longo para cima e gere algum 4 meses de baixa, em vez de a gente entrar num desespero que vai acabar o mundo, gerou sinalização de alta novamente aqui, foco em compra, porque o cenário apoia mais o movimento de subida, tentando pegar um movimento lá para cima da região dos R$ 20 e principalmente das projeções e resistências que foram mencionadas num prazo maior que em gráfico quadrimestral, por exemplo, buscaram um movimento lá para a faixa dos 24,37 até os 29,50. Então essa seria o objetivo de tentar pegar algum movimento de subida. Dá para comprar aqui agora? Dá, pensando num prazo maior, sabendo que pode ter algum processo de correção. E o que muda esse cenário positivo dessa ação é realmente voltar para baixo daqueles níveis de preço que eu comentei, principalmente aqui no caso dos R$ 11, enfraqueceria um retorno para baixo da região de R$ 11, que é já entrar mais para dentro dessa região de topos anteriores, seria um sinal mais de enfraquecimento. Enfraquecimento, não mudança ainda da tendência de prazo maior. Então a tendência do gráfico mensal é uma tendência aqui de alta do preço. Suportes mais importantes na faixa dos 13,20, 12,51 e R$ 11,97. E os desafios mais relevantes vai ficar aqui dando um zoom menos lá para casa dos R$ 17,33, algo aqui para trás, aqui um fundo lá atrás, aqui inclusive já bateu aqui, basicamente é o terceiro mês que bate nessa região e não consegue ir além. Está com dificuldade nesse momento. Depois aqui essa região de topo, que gira ali na faixa dos R$ 18,63 até os R$ 20,41. Então são as próximas resistências para esse ativo pelo gráfico mensal. E no gráfico semanal a tendência também é de alta. O que eu vejo de forma positiva aqui, ela foi lá para gerou 3 candles muito fortes para baixo, que aumenta a probabilidade de poder ter algo até aqui assim. Só que o mercado veio para fazer isso, veio fraco para cima, na hora que foi gerar o topo para cair, ela reverteu e já superou essa máxima, anulou essa formação aqui. E o que isso significa na minha avaliação? Que o papel segue com bastante força compradora e que sinalizações de alta, está caindo essa semana, 7,25%, mas sinalizações de alta nas próximas semanas, por exemplo, de fundo ascendente ou de pivô de alta, fica muito mais para compra de curto a médio prazo. Lembrando, curto a médio prazo aqui pelo gráfico, visto pelo gráfico semanal, a gente está falando de 3 a 10 semanas. Quando eu olho para o gráfico mensal, que eu vou colocar aqui do lado, quando eu olho para o gráfico mensal e estou buscando uma entrada aqui pelo gráfico mensal de fundo ascendente ou de pivô de alta, estou tentando pegar 3 a 10 semanas de movimento para cima, falando de médio para longo prazo. E longo prazo a gente já está falando de 10 meses em diante, de 11 meses em diante, basicamente de um ano em diante. Em cima aí, falando em termos de prazo, que eu defino como esses prazos, né, que eu costumo falar. Então, gráfico semanal em tendência de alta, gerando um sinal de perda de força em cima da zona de resistência, fechou uma semana acima e está voltando para baixo essa semana. E dentro dessa sinalização, se perder a mínima dessa semana a partir da próxima, ou essa semana oscilar abaixo da mínima da semana passada, que foi na casa ali dos 16,24, aumentará a chance de poder ter o quê? Ou o movimento lateral ou o movimento de baixa do preço. Ou seja, como se fosse uma correção aqui, igual aconteceu aqui, ó, tem que ter uma correção em 2 etapas, aí gerou uma estilingada para cima, que também pode acontecer algo nesse sentido, correção em 2 etapas, faz uma correção ainda ascendente, superando a máxima do topo anterior, aqui ó, olha só, superou a máxima do topo anterior, aqui também, supera a máxima do topo anterior, logo na sequência já veio um pequeno para baixo, aí ficou aqui enrolado e depois gerou uma boa sinalização de alta, fundo ascendente. Então se isso acontecer, algo parecido com isso aqui acontecer, foco em compra na Uzi Minas. Por quê? Porque os prazos acima estão alinhados para cima, principalmente o quadrimestral e anual, trazendo a expectativa de alta para o papel. Eu já falei de 24,50 lá no gráfico quadrimestral e no gráfico anual a gente tinha falado da região dos 22,50. Então de 22,50 a
24,50 seria uma faixa de preço mais relevante em termos de resistência para esse ativo, sendo até mais exato aqui 24,37, o valor que eu tinha comentado. Seguindo agora para o gráfico diário, a tendência no gráfico diário é uma tendência de alta? É. Só que o que está acontecendo aqui nessa tendência de alta? Ela fez aqui correções pequenas e foi disparando, ou seja, pequenas correções e gerou um movimento forte para cima. Não teve nenhuma correção um pouco mais longa que você visualize um movimento maior, mais limpo de baixa, né? Então não teve esse movimento, algo aqui assim, ó, esse tipo de movimento, um movimento um pouquinho mais limpo para baixo ou aqui um movimento em duas etapas. Nesse momento, o que está acontecendo? Ela gerou um bom candle de alta aqui, ó, esse candle aqui, e não andou, não conseguiu andar. E o pior, ela anulou essa formação desse topo aqui, desse candle grande de alta. O que isso traz? Traz um viés de baixa de curtíssimo prazo. Apesar da tendência ser de alta, traz uma chance de ter um movimento de baixa ou mesmo um movimento lateral. Tem suporte imediato aqui por volta ali dos 16,24, depois na faixa dos 15,74 e depois em R$15, basicamente, número redondo. Para buscar uma entrada nessa ação em termos de swing trade, para entrar comprando esse papel, ideal que tenha mais candles aqui para gerar um sinal de alta. A primeira entrada, que seria mais arriscada, seria a superação da máxima desse candle aqui, desse dia, a partir do pregão da quinta-feira, dia 11 de março. Mas o mais interessante é acontecer um tempo maior. Vou colocar até no gráfico de 2 dias, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Veio aqui um movimento de subida, cada barra dessa aqui está representando 2 dias agora. O resumo do que aconteceu no preço do ativo em cima de 2 pregões. E o que nós temos aqui nesse momento é assim, a ação iniciando um processo de correção. Subiu, parou em cima da resistência, não conseguiu fechar acima e vem fazendo um processo aqui de correção que a gente pode contabilizar aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pregões já, 5 candles, não pregões, 5 candles corrigindo esse movimento de subida. Ou seja, ele pode durar um pouco mais, caminhar para a região dos R$16 para depois gerar um sinal de alta, que é o que eu estou mencionando no gráfico diário. Ele ter um movimento um pouco maior aqui no preço para depois gerar alguma sinalização de alta mais interessante para a compra de swing trade. Mas de maneira geral, é um papel que eu ficaria muito mais voltado para se planejar a operação na ponta compradora, tentando pegar algo aí mais para cima, pensando sempre na questão do cenário de prazo maior bem alinhado para cima, ou seja, sinalizações de alta acima de níveis de suporte mais interessante para compra em Usiminas. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.